Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Chegamos agora, segunda-feira, né? Que bom, tivemos um fim de semana sensacional. O meu foi super corrido, não sei como é que foi o seu. Eu sou representante do PEN em Mato Grosso. O PEN é uma entidade sem fins lucrativos que agrega poetas, escritores, jornalistas e existe em Mato Grosso há um ano. Completamos um ano aí no dia 14 deste mês e realizamos a festa de comemoração no dia 28 no Cine Teatro Cuiabá. Aí você imagina, né? Hoje nós vamos falar sobre promoção, sobre eventos, né? Eu que não entendo coisíssima nenhuma de evento, estive lá participando. Não é fácil não, viu? É extremamente complicado. E hoje nós estamos com um programa especialíssimo. Eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha por todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras, também pelo YouTube e pelo Facebook da TV Cidade Verde. Portanto, como eu sempre digo, não temos mais fronteira. Estamos pelo mundo inteiro aí, por meio da internet. Que bom isso! E por isso é sempre um prazer estar aqui, como se estivéssemos conversando com você na sua sala. Vamos então já colocar aí a imagem da nossa entrevistada. Olha aí, gatíssima menina, hein, gente? A nossa entrevistada começou a sua carreira profissional aos 14 anos de idade. Entrou para o ramo dos eventos influenciada pela sua mãe, que atuou em Cuiabá entre os anos 80 e 90. Realiza grandes eventos regionais e nacionais em Mato Grosso e recebe artistas de todo o Brasil. Já morou nos Estados Unidos, onde também trabalhou com produção de eventos e trouxe mais conhecimento para a sua empresa no nosso estado. Idealizou a primeira plataforma para a venda de shows do mundo. Nós vamos falar também sobre isso. Por essas razões, a gente diz boa noite, Nichelle Jaldi. Boa noite, Elias. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Um prazer todo nosso tê-la por aqui. As pessoas fazem confusão, às vezes te chamam de Michelle. Totalmente. Totalmente, Difícil quem acerta, né? E às vezes assim, em cerimoniais, alguma coisa que você chama você, aí o cara vai lá e corrige. Michelle, né? Antigamente eu não corrigia. Não corrigia, né? Aí meu marido, ele fala assim, você tem que corrigir, porque teu nome é um nome diferente. Claro, evidente. E as pessoas têm que saber o nome, é primordial saber o nome. Sim. Aí agora eu falo, não, é Nichelle com N de navio. Exato, que legal. E de onde vem Nichelle? É uma junção do nome do meu falecido pai com o nome da minha mãe. Então é Nichelle de Nivaldo e Eliassi, né? Shelley. Aí o CH é tipo X, Nichelle. Eu não sei o que ele estava fazendo na hora de escolher, não. É o amor. É o amor. Exatamente. Então a sua mãe como é que é o nome da sua mãe? Eliassi. Eliassi. Eu a conheci em eventos lá quando eu cheguei em Cuiabá, cheguei na década de 81 para 82. E ela esteve em décadas de 80 e 90, né, fazendo alguns trabalhos. E aí você já acompanhava a sua mãe, já verificava como é que as coisas ocorriam, se apaixonou a partir daí? Então, minha mãe, assim, ela trouxe muitos teatros aqui para Cuiabá e começou com desfile, que ela era do vestuário, né? Sim. Então, eu vi aquela loucura toda de bastidores e eu tinha curiosidade, né? Sempre estava ali, vivenciando aquilo e me despertou vontade de organizar eventos e tal, mas ali foi culpa da minha mãe. Foi culpa da sua mãe, né? Foi. Entrei nessa por ela. Você falou que ela realizava desfiles, eu me lembro. Havia, não sei se tem ainda Shopping das Fábricas. Shopping das Fábricas, exatamente. Ali mesmo. Me lembro dela. Agora sim que eu me ela toquei. tinha uma loja de criança que na época foi muito famosa aqui, chamado Menino e Menina. Menino e Menina. Todo mundo comprava roupa lá. Né? O shopping das Fábricas era ali onde hoje é o Verdinho. Isso, naquela região ali, né? Isso, exatamente, ali né? perto. E aí, por que será que coisas assim terminam, param? É estranho, né? Eu era bem novinha na época. É super novinha, né? Eu me lembro que, não sei se foi a sua mãe que promoveu, lá em meados da década de 80, eu apresentei um desfile na Avenida do CPA.
a avenida foi interditada à noite para a realização desse tipo. Uma das pistas foi interditada. Naquela época era possível interditar. Naquela época era, né? Exatamente. Não me recordo, mas eu vou levar isso para perguntar. Não sei se foi ela, mas ela deve saber exatamente. E o Jaldi, você é parente do Rashid Jaldi? Rashid Jaldi, vem da família, né? Sou bisneta de libanês, né? Sim. Então, assim, é uma família muito extensa, né? Sim. E minha mãe, meu avô chama Elias também. Xará, né? Xará. Elias Jaldi. Isso, Rashid Jaldi. Elias Rashid Jaldi. Elias Rashid Jaldi. E tem praça, né? Tem praça Rashid Jaldi. Que é do meu tio-avô, se não me engano. Era muito grande a família. Sim. Tem gente que pergunta, ontem até perguntaram, Michele, você é parente de fulano de tal? Eu falei, olha, devo ser. Exatamente. Você fez teatro? Não. No tempo que a sua mãe também trazia peças de teatro? Não, mas eu assistia. Você assistia, acompanhava, né? Acompanhava. Naquela época nós só tínhamos o teatro da UFMT. Da UFMT, que ela fazia, eu lembro que ela trouxe uma vez Fábio Assunção e Cristiana de Oliveira. Nessa época. Sim. E ia ter um nu nessa peça. Sim. E eu não podia ir, obviamente, porque eu era muito pequena, né? Sim. Aí minha mãe foi e eu era fã do Fábio Assunção. Do Fábio Assunção. Achava ele lindo, né? Aí ele andou, minha mãe deu carona pra ele, enfim, pra levar pro hotel, tudo. Aquele perfume dele eu não esqueço até hoje. Ficou no carro, assim, eu impregnado. Aí eu e minhas irmãs abraçavam o carro, assim, eu, mãe, minha mãe, para com isso, gente, ele é igual a gente. Então, eu acho que eu sou meio que um arquivo, porque você está falando dessa peça aí, que tinha o Nu, né? Sim. Eu me lembro dessa peça. Eu lembro que eu não pude assistir. Exatamente. A imprensa cobriu, né? Todas as peças que chegavam aqui naquela época, a imprensa estava em cima, né? A forma de se fazer jornalismo era bem diferente, né? Você, com 14 anos, você fez a sua primeira realização? Foi. E qual foi essa proeza? Foi uma proeza? Foi, na verdade, assim. A gente precisava arrecadar fundos, né, para o colégio, na época, assim. E aí eu tive a ideia de fazer um pagode, né, em casa. E cheguei para meus pais sempre topavam tudo, né? Olha, pai, mãe, eu vou precisar fazer uma festa aqui. Mas e aí, uma festa para quê? Para eu conseguir dinheiro para a formatura. Sim. Tá bom, pode fazer. Fui fazer essa festa lá em casa, né? E a gente colocou, eu falei para os meus pais que eram para 80 pessoas, deu 600. Ficou gente para fora. E minha mãe, parabéns, foi um sucesso. Foi uma loucura. Tampou uma piscina com os tapumes, assim, ó. Sim. E as pessoas ficaram em cima da piscina também? Ficaram. Não corria o risco de afundar? Não, eu já contratava gente responsável nessa você já época. Tinha... estava no sangue o know-how. Já vi. Aí eu achei, né, topetuda, eu falei, agora eu já posso fazer evento, né? Aprendi. Sim. Todas as vezes em sala de aula eu sempre era líder de turma, sempre me envolvia nessas organizações. Aí veio a faculdade, continuei fazendo evento. Você fez faculdade de quê? Formei em turismo. Turismo, né? Então, parece que você já estava na faculdade de turismo com 16 anos? Não, foi com 17. 17? 16 para 17, se eu não me engano. Foi. Sim. Novinha. Extremamente precoce. Né? Eu comecei a fazer, as festas eram um sucesso, tinha a época do Bicho da Medicina. Sim, me lembro. Eu organizava todas as festinhas de medicina também. Sim, exatamente. E para a gente formar, a nossa turma não tinha dinheiro, né, para fazer a formatura. Sim. E aí a gente tinha que fazer festa. A primeira festa que você fez, então, já resolveu o problema da formatura. Não, mas essa foi para formatura de terceirão, né? De terceirão. Pois é. Aí teve quando eu estava no primeiro, segundo e terceiro ano, também eu fazia todas as festas. Primeiro eu tinha 14 anos. Sim, quando foi feito. Quando foi feita, né? E ainda existe Bicho da Medicina ou terminou, acabou? Ou você foi quem criou essa? Não, a marca não era minha. Não era sua? Não. Mas eu fiz umas 4, 5 edições, assim, produzindo para os alunos, Sim. né? E aí você ganhava nessas edições ou inicialmente foi laboratório? Nada, ganhava ainda.
Cobrava. Não dá para trabalhar de graça. Não dá para trabalhar de graça. E essa história assim, você sabe cobrar? Porque eu não sei cobrar. Se a pessoa me pede para fazer um trabalho, não sou eu que eu vou dar o preço. Tem que ser alguém para dar o preço. Não me pergunte, quanto é que você cobra? Eu digo, fale com... Quem dá o preço agora é minha mulher. Fale com a Solange, que é a minha diretora. Né? É esperto você, né? Porque assim, você no caso é artista. E o artista tem que estar sempre sorrindo, ele tem que ser o simpático, ele não pode tratar de negócio. Sim. Então ele tem que ter um assessor, um financeiro, uma agenda para estar trabalhando isso aí. Você está super certo. Né? Super, já dá para entrar até para a plataforma. Já dá para entrar para a plataforma, né? Daqui a pouquinho você vai explicar sobre a sua plataforma. Teve uma história uma vez que muitas pessoas de agências, todas as agências, os proprietários, a maioria começaram, eu os vi começando, essa coisa toda, então a gente tem assim uma aproximação bem grande, né? Um dia eu estava no Rio, aí um amigo ligou e falou, Elias, eu preciso de você para fazer uma cerimônia, com mestre de cerimônia. Nós vamos trazer aqui um palestrante que ele fala sobre construção civil, vendas e tudo isso. O cara é muito bom, preciso de um cara assim como você. Falei, que legal, tal. Só que é o seguinte, a grana não está muito boa, sabe? Aí eu parei, pensei, aí me veio uma luz, disse para ele assim, olha, quanto é que você tem? Eu pensei no preço. Eu falei, quanto você tem? Adivinha? Ele falou, olha, só tenho tanto, era o dobro do que eu ia cobrar. Você saiu bem. Exatamente. Aí eu parei um pouquinho, dei aquele tempinho, né? E falei, bom, vamos fazer. Nós somos parceiros. Mas você mandou bem, viu? Exatamente. Eu ia cobrar a metade, né? Mas, assim, o que você está falando... Tipo, a gente trabalha com músico, né? Todo tempo. Vende muitos shows. Sim. E eles não sabem dar preço. Não sabem dar preço. No trabalho. Isso a maioria das pessoas, assim, é uma dificuldade. Exatamente. Não sei, parece que bate sei lá, no coração. A pessoa fala, será que é tudo isso? Ou será? Não sei, né? Será que acontece, né? Acontece. E você não tem esse problema. Você pegou, já sabe exatamente o preço. Como é que você faz essa precificação? Primeiro, assim, para você precificar o seu serviço, você tem que saber a qualidade da sua entrega. Sim. Em primeiro lugar. Sim. Então, existem várias pessoas que podem fazer o mesmo trabalho que você. Mas como você... realiza? Aí é diferente. Sim. Então, assim, a gente tem uma política dentro da nossa empresa que a gente não mente para cliente, não. O que a gente promete, a gente cumpre. Sim. E muitas vezes dá além, surpreende o contratante, né? Que eu acho que esse é o maior objetivo. Então, para a gente dar preço, é de acordo com a nossa entrega. Então, aí não tem muita dificuldade. Sim, sim. Qual a diferença de quando você começou lá, com 14 anos? Tem aí uns 4 anos que você começou, né? Com 14 anos, para os dias de hoje, nesse seu ramo aí de eventos. Mudou muita coisa? Mudou. Mudou até minha cabeça, né? Sim. Porque, assim, quando eu comecei, eu era muito imatura financeiramente. Sim. Como eu te digo. Hoje, para você fazer um evento, aliás... aos anos, desde o início já era assim, para você fazer um evento, você tem que ter uma planilha e saber até onde você pode gastar. E saber aonde o que você precisa para pegar e pagar esse evento. Seja em venda de ingresso, o custo do seu evento, seja em patrocínio, o que você precisa correr atrás. Então, como eu não tinha uma maturidade financeira, eu arriscava muito, né? E isso me trouxe prejuízo dos shows que eu fiz, né? Várias vezes. Então, assim, 1 mais 2, né? Você tem que estar ali e saber a sua planilha bonitinha. Sim. Então, mudou muita coisa, assim. Mudou a minha maturidade, a minha forma de entender. Eu fiz vários eventos em Cuiabá, produzindo, vendendo ingresso, trazendo shows. E chegou um certo momento que eu parei. Falei, eu não quero mais fazer evento. Agora eu quero fazer produção artística. Sim. Eu quero trabalhar para quem faz. Sim. Então, hoje em dia a pessoa me contrata para eu fazer
tudo o que acontece atrás do palco. Sim. Do palco para trás. Então, eu cuido do artista desde a hora que ele é contratado até a hora que ele vai embora. Entendo. Então, eu assim, como você falou, o que mudou? Então, o que mais mudou foi minha cabeça. Certo. A minha forma de trabalhar, entendeu? Sei. Então, eu vi que eu me deu bem muito mais com o backstage do que o evento todo em si. Correr esse risco, hoje não é, a gente não faz mais, né? Na agência. É um negócio de risco o evento como todo? Uma loteria. É uma loteria? Se você não planejar bem, você pode se dar mal. Pode se dar mal, né? Claro. E também tem momentos, né? Às vezes você contrata o artista que hoje ele está num momento muito bom. Sim. E ele vem numa crescente. Sim. Então todo mundo quer contratar aquele artista, só que ele só tem uma agenda para daqui a 6 meses. Sim. Você não tem como saber se esse artista que está em projeção, daqui a 6 meses ele vai estar vendendo tudo isso. Mas se você planejar bem, você vai vender antecipado. Sim. Aí você consegue bombar seu evento. Sim, mas é extremamente rápido, então 6 meses, aquele que está em ascensão pode estar também em queda? Hoje, com a rapidez da internet, com essa política de cancelamento, descancelamento também, né? Então, a gente tem vários exemplos de artistas aí que... Você falou um negócio aí de política de cancelamento. Não sei se que é uma realidade, né? Infelizmente, é um dos problemas, né? É um mal do século, sem dúvida nenhuma, né? Porque às vezes as pessoas vão cancelando sem saber nem o que estão fazendo. Eles vão na onda, né? Por uma bobagem qualquer. Aí a gente percebe que muitos artistas entram com um discurso, às vezes um discurso político, né? Que desnecessário, não é? Completamente. Completamente desnecessário. O artista ele tem que ser comercial. Sim. Político ele tem que ser, mas assim, a partir do momento que você assim começa a representar um político de fato, vai te trazer consequências contratuais. Sim, porque sem tem dúvida. gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Exato. E às vezes não nem representam, mas eles falam por aquela ideologia, por aquilo e coisa e tal, e senta um pau aqui, senta... Aí a coisa pega, né? Pega. Teve até uma polêmica aí que envolveram a Anitta, né? Lembra? A Anitta, a Daniela Mercury, Ivete Sangalo. Isso. Todo mundo, né? Vai, né? Você trouxe a Ivete Sangalo? Não, eu fiz a produção artística para ela, dela. Em Cuiabá e em Rondonópolis também. Sim. 2 vezes eu trabalhei para Ivete. Ah, que legal. Quem trazia muito Ivete aqui era o Mário Zeferino. Mário Zeferino. Por onde anda Zeferino? Tava pro Rio. Tava pro Rio, foi embora. Falei, parou com eventos? Eu acho que ele estava fazendo teatro lá no Rio. Sim. Ele... promovendo teatro ou como ator? Não, promovendo. O Mário, ele sempre foi muito apesar bom. de ser artista, mas ele não sobe no palco, né? Mas ele sempre foi muito bom para fazer evento. Gostava da forma que ele trabalhava. E o mercado no Rio de Janeiro é extremamente concorrente, né? Pesado pra caramba. Verdade. E o cara vai para lá e pronto, né? Precisa ter coragem, né? Tem um ano que eu falei com ele, ele estava mexendo. Qual foi, quando você estava com eventos, qual foi o maior evento que você realizou? Cuia Folia. Cuia Folia. Foi uma micareta, né? Era uma micareta. A gente tinha o Cuia Folia e tinha o Micarecuia. Micarecuia. Micarecuia era o Neif que fazia. Neif. Figure, na época. E aí ele fez 11 edições, se eu não me engano, eu fiz 3. Sim. Né? E aí veio a decadência do axé, logo em seguida. Né? A gente, tanto eu quanto ele, Brasil todo parou. Micaretas como Axé Brasil também parou. Lá de Carnabelô. Sim. Micaré de Brasília também parou. O Axé acabou perdendo a força, assim, e acabou as micaretas. Mas me diz uma coisa, como é que uma potência que era o Axé Music, que inclusive diziam que até hoje tem gente que diz que Bahia é um estúdio a céu aberto, né? Então, como é que uma potência que era esse ritmo entra em decadência? Vários fatores. Que na época ainda não existia, a internet não estava dessa forma. Não. Exatamente. Não estava. Tanto é que a última edição que eu fiz foi em 2008.
você ter uma noção. Uhum. E até hoje pedem, né? Traz o Cuia Folia de volta, Sim. traz. O pessoal fala, gente, eu não faço mais evento. Mas quem sabe, né? Uma hora a gente faz. Mas assim, pode reparar, quando cai o axé, o sertanejo lá em cima. Sim. Cachês milionários, tudo caro, os artistas do sertanejo assim, sobressaindo. Então veio uma onda muito forte de sertanejo, né? E agora tá voltando. O axé? Tá voltando, começou com forró. Forró. Você vê aí Léo Foguete, né? Chão de Avião, todo mundo de lá do Nordeste, aquela galera do Nordeste ali, tá aparecendo bastante. Sim. Wesley Safadão também. E aí tá vindo agora, de novo, o axé. Né? O sertanejo vai cair? Eu acho que não, foi uma bolha que veio, porque quando veio a pandemia, a gente ficou 2 anos parados. Foi muito difícil para todo mundo do setor, né? Sim. Todo mundo parado, tipo, ia fazer o quê? E você né? ficou fazendo o que nesse tempo aí? Olha, eu fui mãe, graças a Deus. Assim, a pandemia foi muito triste, né? Sim. Mas para mim foi muito bom, porque eu não terceirizei o serviço. Consegui ver todas as etapas do meu filho sem eu ter uma babá cuidando. E a carreira ficou um pouquinho durante um ano. Falei, agora não dá para trabalhar, porque não pode fazer evento. Só que aí eu já me meti em live, organização de live, fui fazendo tudo, acabei trabalhando, né? Sim, Então, eu trabalhei na pandemia. A pandemia exigiu muita criatividade das pessoas, né? Muito. E adiantou em 10 anos, mais ou menos, o trabalho remoto, o trabalho com as mídias sociais e tudo isso, né? Nós teríamos, lá foi em 2020, talvez 2030 que teria esse boom, né? E não, foi necessário, né? Foi necessário. Nesse instante. Mas depois, como os eventos presenciais voltaram com muita força, né? Parece que assim, as pessoas estavam muito interessadas em olhar, olhos nos olhos, né? E aí você vê os cachês. Sim. O que aconteceu com os cachês, por exemplo. Você pegar na época, né, Marília Mendonça, ela sobressaiu. Sim. Né, na pandemia. O cachê também foi lá em cima. Antes, quando ela faleceu, ela estava numa crescente. Sim, estava numa grande. crescente. Foi uma perda assim triste. Uma perda triste, foi complicado. E assim, todo mundo do ramo, eu vou te dar uma pessoa comum, tá? Que é uma artista regional que estava ali cobrando os seus R$800 antes da pandemia. Foi para 3 mil, foi para 2 mil, conseguiu vender muito mais. Então, isso que eu falo, a bolha acabou estourando. Né? Estourando, né? Nesse sentido. E semeando também até para outras pessoas, para outras pessoas. Só que agora tem pessoas que estão baixando o cachê. Então, é aquela coisa de oferta, né? Ou um cachê, como você falou, um cachê regional hoje está em torno de quê? Depende. Tem a pessoa que faz o voz e violão dele no barzinho. Então, você vai encontrar cachês de 400 até 800, 900 reais. Um cara que faz sozinho ali, ele... Por noite? Violão, por noite. 2, 3 horas de show. O que eu acho uma loucura fazer 3 horas de show direto. Sim. Né? Traz muita consequência para a tua física, voz. Né? Para a saúde vocal as cordas vocais, horrível. Há poucos dias veio um rapaz aqui, ele trabalhou no carnaval, aí ele me disse, rapaz, você está de sorte, porque de manhã eu achei que não iria conseguir dar entrevista. E se for uma banda de axé, a época de ganhar dinheiro é o carnaval. É o carnaval. É o carnaval e Réveillon, né? Sim. Mas assim, cachê, músico de barzinho, voz e violão, mais ou menos isso. Aí a gente vem uma dupla, um grupo, uma banda que faz também o barzinho, né? Sim. Então, ali você vai ter cachês de 800, 1.000 até 2.500, 3.000. Eu tô falando aqui Cuiabá. Sim. Que até uns 2.500, assim, no máximo, que uma casa noturna consegue pagar para artistas que estão com um material mais elevado, estão numa... Isso. Tá. E as pessoas trabalham normalmente de quinta a domingo? Olha, se deixar até segunda, porque até segunda, funciona, né? Alguns barzinhos funciona, aí. Sim, exatamente. E faz. Você canta?
Não. Não? Não. Ah, poxa vida, você podia fazer aula de canto, né, também. Já me falaram que eu sou afinada. Mas não tenho essa pretensão, eu gosto de ficar atrás, no backstage. Quais os grandes nomes que você já trouxe para Cuiabá? Eu trazendo... Você. Na época, Banda Eva estava em alta. Ainda era com a Ivete? Não, tinha acabado de sair, era o Saulo. Saulo Fernandes. Sim. Ele deu a decolada dele, que Ivete ficou solo. Eu fiz um luau na Lagoa Trevisan com a banda Tribo de Já. Sim. Que eles são cegos, não sei se você conhece essa banda. Já ouvi falar, mas não sabia que eram cegos. Eu também não sabia no dia, viu? Ah, é? Que eu fui cumprimentar, aí não li o release. Ai, meu Deus. Foi a maior fora da minha vida. É? Foi. Você não teve tempo de ler? Eu queria era vender para não tomar um prejuízo. Não estou com tempo para ler. Meu Deus do céu, Elias do céu. A sorte, assim, que eu sou descolada, Sim. né? Aí, na hora que eu fui cumprimentar, eu já peguei na mão, já fui indo aqui pro ombro, né? Então, o filho dele falou, ele é só o vocalista aqui, porque só o vocalista aqui não era deficiente visual. O restante da banda era inteira. Sim. Entendeu? Como eu já estava falando com o vocalista, eu não percebi e não tinha lido a história. Sim. Nunca mais na minha vida. Agora você lê todas as histórias. É por isso que eu falo, nova, né? Eu tinha 16 quando eu fiz o evento. Pois é um tema muito interessante. Daria uma reportagem fantástica. Eu não li reportagem nesse sentido, falando sobre essa banda. Tribo de Já. Você está falando, o jornalista tem isso, né? Eu já estou me pautando aqui como que faria uma reportagem, conversando com eles. Sim. É muito legal, né? E engraçado, né, que a pessoa que tem deficiência visual, normalmente ela é também muito bem-humorada, a maioria das vezes. É verdade. Não, isso é uma simpatia. Exatamente. Uma simpatia. São super, super simpáticos, né? Aí teve o Paralamas, do Sucesso, também que eu fiz Réveillon com eles. Michel Teló, na época. Então, assim, nomes, bastante. Né? Isso quando eu fazia evento, né? Sim. Agora, hoje em dia, não. Eu posso dar uma lista para você de artistas que você atendeu. Que eu atendi, que você atende, né? Que você atende, né? Hoje a gente cuida da grade do Festival de Inverno lá de Chapada. Então, a gente que faz a grade, a nossa empresa. Sim. E atende e faz toda a produção artística, né? Sim. O Festival de Inverno de Chapada, é um trabalho que deve continuar, que deve permanecer, esse trabalho. O que você vê? É um boom no momento ou não? Porque o Chapada está tendo bastante shows, né? Inclusive fora do festival. Eu vejo assim, é a 38ª edição. Sim. Se a gente parar para pensar aqui em Mato Grosso, quais são os eventos que chegam a esse número? É muito mínimo. Só o Festival de Pesca de Cáceres. FIP, isso mesmo, ia citar a Expo Agro. Expo Agro. Então, assim, é um evento tradicional. Exato. Já, né? Então, a cavalhada também que tem, né? Lá em Poconé. Poconé, todos os anos. Mas, assim, o Festival de Inverno, eu não vejo ele como um boom, então eu vejo como muito trabalho. Aí ele já está consolidado, né? Já consolidado. Eu participei do primeiro torneio de pesca de Cáceres, eu sou de lá, né? É de lá? Nós transmitimos pela rádio. Primeiro torneio, que foi no domingo, né? Mas ele já tinha cara de ser grande. Ele foi um torneio assim, que ele começou às 7 da manhã, com banda de música, a banda marcial do Exército, foi para lá tocar o hino nacional, fazer um monte de coisa. Já tinha 40 barcos, não aquelas equipes enormes, né? Mas 40 barcos, né? O outro ano já foi mudando a característica e deu esse... Nossa, mas assim, eu achei incrível. Fui uns 3 anos, não fui como produtora, mas eu fui uns 3 anos para participar. Sim. E gostei muito. Muitas pessoas passaram por ali que foram muito importantes. Tinha um cara que o apelido dele era o Pirangueiro. Pirangueiro. Ele, acho que agora... está em Rondonópolis, foi embora para Rondonópolis. Eram pessoas que trabalhavam assim, mas trabalhavam muito, sabe? Pintavam até rua, né? Para coisa dar certo, né? Mas assim, você para pensar, fazer evento
produzir evento, em qualquer área que você trabalha no evento, é muito complexo, assim, e também é muito especial, porque você já parou para pensar quantas pessoas ganham com o evento? Exatamente. Quantas pessoas, um evento como, por exemplo, o Festival de Inverno, quantas pessoas? Você tem ideia? Dá um levantamento? Diretamente, de empregos diretos ali, em torno de 1.200, assim, eu estou falando diretamente. Sim, exatamente. Aí multiplica-se normalmente por 4? Só da nossa equipe, nossa equipe, atrás do palco. Todo mundo que trabalha no palco ali, a gente tem em torno de 50 pessoas. Sim. Equipe inteira, né? Buffet, né? Você vai pegar alimento, bebida, produção, carregador, tudinho, pessoal do som, da luz, entendeu? Então dá uma média de 50 pessoas só atrás do palco. Sim. Ali. Fora cada banda. Você vem a banda, ele vem com mais ou menos de 20 a 30 pessoas. E ali a gente faz 10 shows num dia. 2 nacionais e o restante regional. Regionais, né? Puxa, que troca de palco em 15 minutos a gente faz. Vocês ensaiam, como é que é? Por exemplo, o festival, vamos pegar como exemplo que é bastante forte. Termina um festival, vocês já estão no outro? No outro. No próximo? Se termina o festival, vocês já começam a sair do papel em branco? Começa a rabiscar o que é o próximo ano? Já. Ali a gente já está com o festival de 2026 já desenhado quem vem. Carnaval já está fechado. Já está fechado? Já. Também em Chapada? Chapada. Né? Réveillon também já está 60% fechado já das atrações. Sim. E vários outros eventos que eles estão fazendo para movimentar a cidade. Hoje que você está rica, você só pode beber. Não está ainda. Abençoa. Pessoal, ontem até o pastor estava falando isso na igreja. Gente, às vezes as pessoas olham e não vê, né? Só vê o close. Só vê o close, né? Não vê o corre. Não vê o corre, né? Bem isso. O corre é muito grande, né? Bastante. E continua grande, né? Bastante. Então, eu pensei, essa menina, eu estava olhando, falei, nossa, ela novinha e já rica, assim. Nossa Senhora, era meu sonho, né? Você começou em sociedade com uma pessoa, né? Você tinha uma empresa em sociedade. Isso. E aí, por que você decidiu seguir uma carreira solo? Meu ex-sócio, ele era advogado, né? Sim. Ainda é advogado. Sim. Nunca mais encontrei o Rodrigo. E um amor de pessoa. E ele sempre gostou de fazer evento também, né? Sim. E aí, quando a gente se encontrou, eu liguei para ele um dia, eu falei, e aí, você topa fazer um luau na Lagoa Trevisan? Ele, vamos? Sim. E topou. E deu certo, né? Durante o tempo que a gente ficou sócio. Sim. Aí deu certo. Só que aí eu resolvi seguir e ele resolveu ficar com a advocacia, né? Sim. Na advocacia. Sim, sim. Entendi. Você falou que você levou prejuízo. Levei. Pois é, mas e aí, como contornar a situação com o prejuízo? Foi difícil. Foi difícil. Porque assim, moleca, né? Na época eu estava ali com meus, se eu não me engano, 18 anos, por aí. E aí eu tomar um prejuízo de R$500 mil na época. Nossa, mãe. Foi difícil. E aí? Aí que foi porque um dos motivos que eu parei de fazer o evento. Sim. Porque meu pai falou assim para mim, filha, eu vou te dar um aporte, vou te ajudar até agora onde eu posso. Sim. E eu só quero que você me prometa que eu não em vida, enquanto eu estiver vivo, eu não quero que você mais faça evento. Eu falei, tudo bem, pai. Ele, a não ser que seja 100% vindo pelo governo, incentiva, aí você vai lá e pega a produção geral e tudo bem. Sim. Mas de recurso próprio, não. Né? Aí eu parei de fazer, então, mas para pagar, correr atrás, eu viajava Mato Grosso inteiro, indo atrás de licitação, para eu entrar, para fazer vendas de shows. Aí eu fui vendendo show, peguei o amor para vender show, porque todo mundo chegava para mim e falava, Michele, eu vou casar. Quem que você indica? Eu começava a indicar, olha, tem aquela banda, aquele DJ, que não sei o quê, e nunca ganhava R$1. Falei, peraí que eu tô vendo um negócio aí. Exatamente. Se o corretor vende uma casa, um imóvel, e é comissionado por isso,
Então, eu estou fazendo corretagem de músicos, Sim, né? exatamente. Tá E aí eu corretagem. comecei a entender que isso era um negócio, que já existia, obviamente, mas era um negócio. E aí eu comecei a cobrar e esse é um dos motivos, assim, que eu acelerei muito esse lado para poder pagar esse prejuízo que eu tomei. Sim. Com o último evento que eu tinha feito, né? Mas esse foi o maior, né? Não foi... Foi, também. Foi o maior. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Teve o caso de um professor, né, aqui em Cuiabá, me lembro que ele trouxe Roberto Carlos, e aí a situação ficou muito complicada para ele. Nossa Senhora! É complicado. Até hoje, se você falar com esse professor, ele chora de tristeza pelo que aconteceu. Quando eu cheguei aqui em 82, tava uma onda assim, sabe como que as pessoas traziam cantores aqui? Pelo ingresso. Pelo ingresso? Conseguia passagem e hotel. E aí, sim, bilheteria. Bilheteria. Exato, bilheteria. Eu que não sei falar as coisas, né? Então, pela bilheteria, né? Aí, sabe aquele cantor que faleceu? Não sei se você acompanhou alguma coisa, ouviu? O cantor Naim. Ele teve uma queda há poucos, agora que no ano passado ele faleceu. E ele estava num sucesso. Ele ia muito no programa do Silvio Santos. Ele tinha uma música que era Cala Essa Boca, que era o sucesso da época, né? Acho que você não havia nascido ainda. Aí nós observamos que as pessoas estavam trazendo, fulano de tal trouxe, o Roberto França trazia, né? E nós éramos colegas da Rádio Cultura. Eu e um colega, na época dizia sonoplasta, né? Falava, vamos trazer o Naim. E a gente, não sei como, nós conseguimos trazer o Naim. Entendeu? Só que o Naim perdeu o voo. Acontece. Ele perdeu o voo. Aí estava no auge o Clube ainda estava no auge o Clube Náutico de Várzea Grande e o Operário, né? Ele perdeu o voo do Clube Náutico. E aí foi uma loucura. Aí eu tive que enfrentar o público, tinha 22 anos, fui enfrentar o público explicando, o público queria bater na gente, mas não sei como que a gente escapou sem levar um... né? Sem ser linchado. Aí, ele chegou atrasado? Não chegou, ele não fez. Aí outro dia seria no Clube Operário. Só que ele chegando no clube tinha um público muito pequeno e era bilheteria, né? Ele falou, não vou fazer. Foi embora. Nossa Senhora, foi uma loucura. Até hoje eu não sei como que eu saí ileso dessa história. Meu Deus do céu, nos dias de hoje você não ia sair não, hein? Exatamente. Para você ver como é que eram as coisas, né? Você tem um escritório e você estava dizendo que você tem estúdio? Lá tem, a gente tem um escritório, no escritório tem um estúdio de fotos e um estúdio de música que a gente disponibiliza para os nossos agenciados ensaiarem, né? Sim. E aí você também tem esse faturamento, essa coisa, ou não, faz parte de um pacote que você trabalha? Assim, quem é do casting nosso, né, da agência, não paga, né? Tem ali. Entendi. Mas agora quem quer, aí a gente cobra por esse serviço. Como é que você vê o trabalho que é todo nessa área artística que é realizada hoje em Cuiabá? Tá legal? Como é que tá? Muito legal. Né? Eu acho assim que grandes nomes hoje, quem traz muitos eventos aqui para Cuiabá é o Elson. A gente até faz, né, trabalhos para ele quando ele contrata a gente faz a produção artística para os eventos dele. E ele tem uma visão muito legal, assim, e está trazendo grandes nomes, né? Então, assim, o mercado hoje, tem o Valtinho também que traz. O Valtinho esteve aqui há poucos dias. Ele também. Lá do Lua Morena. Isso, trouxe até Joelma agora esse Joelma, final de semana. Exatamente. Uma loucura que foi. Joelma já foi esse fim de semana? Foi, final de semana. Imagino, nossa. Aí são os dois, aí tem o Leozinho também que traz na Musiva algumas coisas, né? Então, assim, é um mercado rentável, né? Você pode perceber que são shows lotados e tudo. Só que hoje, para você trazer um artista renomado, você tem que ter know-how, você tem que ter nome e você tem que ter aporte financeiro para isso. Porque se a bilheteria não der, você tem que cumprir com o contrato, né?
Pagar todas as despesas, pagar o cachê, pagar tudo. E não sair devendo. Não sair devendo e aí... Não sair devendo. E aí ainda hoje a fama corre rápido, né? Poxa! Muito rápido. Vamos para o intervalo? Vamos. E daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional aqui no Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Hoje nós conversamos com a Nichelle Jaldi. Já até perguntei aí essa curiosidade do nome dela, ela já explicou, né? Foi uma junção. Ficou bonito, ficou bacana mesmo. Super diferente, né? Mas você esteve fora do Brasil, esteve lá nos Estados Unidos, né? Por onde você andou e o que você fez por lá? O que só você viu por lá? Adoro. Quando o meu pai faleceu, né, eu resolvi dar uma passeada, assim, né? Isso foi em 2014. Aí eu falei, eu vou dar uma viajada, fui pro Rio, passei umas 2 semanas lá. E aí eu fui uma amiga minha falou, vem pra cá. Ela estava morando em Boca Raton. Na época, falou, vem pra cá e vem passar uns dias comigo aqui. Sim. Aí eu fui lá, passei uma temporada, fiquei lá uns 40 dias, mais ou menos, lá na Flórida. Conheci por tudo lá, alugava carro, saía. E eu falei, eu não quero ficar sem eu ter um aproveitamento aqui, né? Sim. Fui lá, me candidatei para fazer um freelancer lá em Miami, que era num bairro que se chama Wynwood. E estava tendo um festival de arte e música, um festival de rua. Sim. E aí eu fui lá e me cadastrei e consegui trabalhar lá, 2 dias de freelancer lá. Sim. Tive essa experiência maravilhosa, não dominava a língua na época. E descolei, fui lá descolada, trabalhei os 2 dias e me chamaram ainda para um terceiro. Sim. Que é a exposição, que era uma exposição dos brasileiros que tinham lá. Sim. Aí eu fui lá e trabalhei. Aí dos brasileiros ficou mais tranquilo por causa do idioma? Também. Como é que era? A gente se vira, olha, se vira, brasileiro né? em qualquer lugar do mundo Ele se vira, né? Se vira. Mas você já falava alguma coisa, já tinham, Pouquíssima coisa na época. Pouquíssima. Só que quando eu voltei, eu falei, agora eu vou estudar e vou falar. Sim. Né? E aí, tanto é que, se Deus quiser, eu acho que em novembro a gente tem uma produção para fazer lá. Lá em? Miami. Lá em Miami. Só estou aguardando a confirmação, mas já está quase tudo certo. Mas é uma produção de lá ou de daqui? Show, de lá. De lá. Que é no festival, sempre que tem várias festas lá, vários festivais. Aí tem um amigo meu que ele traz shows, né? Sim. Para cá, para lá, para Miami. Para Miami. E Miami, Boston também. Aí ele sempre convida. E eu nunca vou. Eu vou a passeio e nunca vou a trabalho. Mas termina não indo, né? Não, mas agora acho que eu vou... para mais uma experiência. Vai, para mais uma experiência. E dessa experiência que você teve lá, o que você trouxe para cá? É muito diferente a forma que eles trabalham, né? Sabe? É bem diferente. Lá, no caso, era uma exposição de telas, né? Sim. Então, o que eu fiz? Eu fui para o credenciamento sem falar uma palavra de inglês. Então, eu credenciava os fornecedores lá. Aí, o que eu fiz? Como eu não sabia, não tinha domínio nenhuma da língua, eu peguei e fui cuidar dos artistas brasileiros. Sim. Então, a minha amiga vinha, fazia a tradução para mim, que eu coloquei ela na jogada também. Entendi. Ela ficou com a parte do credenciamento. Sim. E eu fui para a parte dos brasileiros. Então, eu consegui trabalhar dessa forma. Sim. Mas, assim, é completamente organizado, sabe? Americano não tem preguiça para trabalhar, não. A mão de obra lá pelo menos aqui eu me deparei, né? Não é precária. Sim. E aqui a gente sofre bastante. Nós também não temos, né, uma tradição de shows. Isso, na verdade, é muito novo. Por exemplo, em Mato Grosso, né? Como eu dei o exemplo, era bilheteria. Não, mas hoje fazem ainda. Essa prática ainda acredito, continua. Sim. Se eu sou o artista que estou estourado. Sim. Eu quero ir, eu vou lá, o que eu faço? Tem Cuiabá aqui. Sim. Eu pego o produtor que mais de renome, produtor que está bem na cena, né? Sim. Assim, tá bem alta. Eu vou lá e falo, eu quero fazer um show, né? Meu, sei lá, 50 anos de carreira, esse tour aqui do meu show. E aí, vamos fazer? Vamos. Então tá.
40% para ti, 60% para mim, ou 80% e 20%. Então faz a negociação e faz. Né? É comum. Não, mas aí é mais arriscado ainda, né? Não. Depende, né? Se o cara estiver bem estourado, bem estourado, aí não tem erro também, não tem erro. Exatamente. Aí você criou uma plataforma em que você coloca as pessoas que contratam os artistas direto. Como é que funciona essa sua plataforma? Então, ela chama Show for You, né? Ela foi a primeira plataforma que faz esse tipo de serviço aqui eu acredito que até no mundo, viu, Elias? Que a gente foi 4 anos desenvolvendo. E o que acontece? A gente descobriu a dor do mercado. Por quê? Você quer organizar um casamento, 15 anos? Eu quero um artista, eu quero um cantor, eu quero uma banda. E aí você vai, procura na internet, fica horas ali, aí você vai pedir um orçamento, o cara não te dá um retorno rápido, você não tem quanto custa para você, e principalmente noiva, tá? Que é bem ansiosa, quer tudo na hora. Então, você não encontra isso com facilidade. Aí, o que a gente fez? Começamos a desenvolver, né? 4 anos ali trabalhando com isso. Fomos atrás de uma empresa para desenvolver do jeito que a gente queria, o modelo de negócio, né? Cruzar a geolocalização, porque é o local que a base do artista e o local do evento. Sim. Então, tudo isso numa tabela de preço. Então, hoje a gente conseguiu. A gente patenteou, né? Então, é nossa, essa forma, esse modelo de negócio está patenteado, graças a Deus. E já recebeu um selo do Google, saiu semana retrasada. Primeira também plataforma que tem esse selo, que é muito difícil de conseguir. E tá desde agosto aí. O que acontece? Eu quero um artista. Eu digito showforyou.com.br. Vai me abrir um catálogo de artistas, igual de plataformas de streaming, né? Quando você quer assistir um filme. Você clica, vê todo o portfólio do artista. Então, você vai ver vídeo, vai ver foto, vai ver a história dele, vai ver as músicas que ele canta. Gostei, é esse. Contrate agora. Em 3 minutos, você compra seu show. Você vai lá, coloca local do evento, quantas pessoas, todas as informações, a geolocalização, né, do local, aí vai a inteligência artificial por trás da plataforma, vai fazendo todo o cruzamento de dados, te dá o preço, é isso, vou pagar. Parcela até em 3 vezes no cartão ou no Pix. Ou no Pix. Né? E já bloqueia na hora na agenda do artista. Do artista. Você nem precisa falar com o artista, sabe? Esperar o cara responder. Já bloqueia na agenda dele e já está contratado. Nossa, mas aí são artistas, grandes artistas, como que é isso aí? Temos uma atração bem conhecida hoje no mercado que chama MK Noise. Ele está na plataforma e tem alguns outros artistas que estão entrando, né? O artista precisa entrar na plataforma, ele precisa se inscrever? Precisa se inscrever, ele faz o cadastro dele, né? Ele paga uma assinatura por isso. Ah, entendi. Então, ele paga uma assinatura mensal para ele estar na plataforma e para ele ter o perfil dele publicado lá. Então, ele paga por isso, né? E coloca o cachê dele, o tempo, o que inclui nesse cachê. Então, quando o cliente for comprar, tá tudo transparente, bonitinho, o que ele tá levando, né? Tô pagando R$1.000, mas eu tô levando 1 hora de show, um voz, violão e carrom, entendeu? Então, tá tudo explicadinho lá, antes dele comprar e assinar o contrato. Carrom? O que é carrom? É um instrumento musical onde você senta, tem um carrom que você senta e batuca, é uma percussão. Conheço, carrom. A percussão carrom. Eu pensei que era sotaque cuiabano, um carro grande para ser sorteado. Carrom. Vem cá, e vocês têm trabalhado mais com artistas regionais ou está aparecendo muitos nacionais também nessa plataforma? Na plataforma a gente já tem alguns do Nordeste, região Sul tem alguns e Sudeste, né? Mas a maioria do Mato Grosso que a gente está focando toda a divulgação para cá, porque por ela ser mato-grossense, né? Então é uma plataforma mato-grossense. Então você tem como direcionar para uma região? Tem. O tráfego pago, o tráfego. Né? Isso. Aí a gente está direcionando hoje para o Mato Grosso. Como é que você teve essa ideia? Quando que você teve essa ideia?
por conta que todo mundo ficava me ligando e pedindo toda hora para eu arrumar a atração, se eu conhecia. E ficou muito grande essa demanda, Sim. Concentrada em mim. Sim. E aí eu contratei mais pessoas para trabalhar na agência, para ajudar na venda, né? E mesmo assim eu falei, tem que informatizar de alguma forma. E aí foi a ideia. Só que assim, não é do dia para a noite, né, Elias? Não. A gente testou por 4 anos antes de disponibilizar para o público, para não ter erro. Sim. Porque o que a gente tem que priorizar hoje é o nosso nome, né? Sim, claro. Então, eu não vou vender gato por lebre, eu não vou vender uma coisa onde eu não vou conseguir entregar. Sim. Então, por isso a gente teve essa cautela em realizar testes por tudo isso de tempo. Assim. Aí eu acho que tem que mudar essa terminologia aí do gato por lebre, porque eu sou apaixonado por gato. Gato é fofinho, né? Exatamente, né? Mas aí, dependendo do gato, se não estiver unhando tanto, né? É verdade. Da gata, né? É verdade. Sem problema, né? Você só fixo, você tem quantas pessoas, então, com você? Hoje, na agência, a gente está em 6 direto e mais ou menos uns 11 freelas, assim. Há um discurso muito forte com relação à inteligência artificial. Até li uma reportagem ontem do Bill Gates dizendo que em 10 anos o ser humano será pouco utilizado. Eu acho que tem muito também uma fantasia nisso aí, né? Eu não concordo muito, não. Não é por aí, né? Não. Eu também não concordo, não. Assim, eu te dou um exemplo com banco digital e banco físico. Sim. Você deu um problema, você vai recorrer a quem? Exatamente. Né? Eu gosto do banco físico. E é muito bom, né? Às vezes você vai para o banco, aí você conhece as pessoas já que estão ali, aí você conversa, né? Fala bem de um e... Né? Mas assim... bate um papo, né? Esse tipo de serviço, Elias, assim, ele precisava ser informatizado. Sim. Quando a gente entrou, desde agosto, a gente percebeu outra dor, que é a questão que você citou no início da entrevista, que é a precificação. Sim. O artista, ele tem uma dificuldade tremenda de dar o preço no serviço dele. Sim. Ele não sabe dar. Ele não sabe. Sim. Ele trabalha com várias tabelas de preço. E não consegue realmente chegar... a um denominador comum. Isso. Olha, muito obrigado pela sua presença. Mais sucesso ainda. Obrigada. Tá legal? Sempre que possível, estamos aqui à sua disposição, tá? Obrigada. Deus te abençoe e abençoe a todos aqui. Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência. A gente se vê por aí e aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Um beijo para você. Grande abraço.